lá. No FESP em Ação de hoje você vai ver maioridade penal. História: quem foi Geraldo da Silva Maia? E uma entrevista falando sobre o curso de Medicina da FESP. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos a serviço da comunidade. E ele começa agora. O programa de hoje começa falando de um tema que vem provocando várias discussões: a redução da maioridade penal. Você é contra ou a favor? Vamos saber um pouco mais sobre o assunto com a reportagem de Marcela Augusto. Porque ninguém aguenta mais o alto índice de criminalidade no país envolvendo menores. Mesmo que o menor não participe ativamente, ele é levado para uma empreitada criminosa, porque ele vai ter que assumir todos os atos de responsabilidade maior em benefício daqueles maiores que já vivem do crime. Igual lá na minha cidade, é muito caso assim, de menores, porque é a maioria, né? E eles prendem e soltam na semana seguinte, então acho que vai resolver muito. É um assunto muito polêmico. Eu diria que resolver reduzindo a idade não vai resolver, porque não se trata só de uma questão de idade. Acho que com certeza, porque igual foi dito, né? Os menores aproveitam da situação. São presos, são soltos novamente e tornam a fazer novamente a mesma coisa. Isso vai ajudar bastante. Estão querendo diminuir de 18 para 16 anos, mas você não acha que se talvez diminuir para 16 anos, aí nós vamos ter menor de 14, de 13, de 12 aprontando? Com certeza, acho que vai começar de novo, né? Vai ter que reduzir. Se for reduzir cada vez mais também, vão prender crianças de 10, que começa nessa idade, eu acho. Fim de tarde numa praça de interior é assim. As pessoas sentam, caminham tranquilamente, mais um dia de trabalho já acabou. Mas isso tem mudado no passar dos anos. Isso porque o número de violência nessas cidades tem aumentado. E um fato alarmante: os menores têm sido os principais protagonistas deste triste dado. Será que reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos resolve o problema de menores infratores nessas cidades? Acostumado com ocorrências diárias envolvendo menores, o delegado não acredita que reduzir a maioridade penal irá resolver o problema. Bom, a redução ela é uma solução temporária e paliativa. Essa não é a melhor solução. Se você reduzir para 16, só diminuiria a idade de quem comete o crime. Esses menores são utilizados por maiores que muitas vezes ficam atrás para se esquivar das penas e da punição que o Código Penal estabelece. Então não adiantaria muito. Para o promotor aposentado e professor universitário, reduzir a maioridade penal pode ajudar, mas alterar esta lei é muito difícil. Mas esse projeto é um projeto um tanto quanto difícil de vingar, porque trata-se de uma emenda constitucional e o artigo, se não me engano, 228 da Constituição Federal estabelece a idade da maioridade, sendo acima de 18. É uma cláusula que nós chamamos pétrea. Ela não pode ser mexida, não pode ser modificada. Tanto o promotor quanto o delegado concordam. Uma saída para o impasse é alterar o Estatuto da Criança e do Adolescente, aumentando o tempo de internação dos menores infratores. Foi feito pelo governador de São Paulo, no sentido de aumentar o tempo de internação do menor, que hoje é de 3 anos. Então ele pode ir de 3 até 10 anos. Quer dizer, o menor, quando ele completar 18 anos, ou se ele cumprir 3 anos dessa internação, ele vai cumprir mais tempo ainda, mesmo sendo maior de idade.
Então você vai ampliar o prazo. O que seria mais útil e de mais fácil aplicação é a mudança do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aumentar o tempo de cumprimento da medida socioeducativa. Não sei se 5 anos, de 3 para 5 ou de 3 para 8 anos. E que esses menores, ao atingir os 18 anos, cumprissem essa medida junto com os presos. Você vê menores cada vez mais jovens cometendo crime por terem essa sensação de impunidade. Porque eles acreditam veementemente que não vão ser punidos. Em um ponto, população e autoridades concordam. Não basta reduzir a maioridade, é preciso um pouco mais. Porque como eu trabalho até madrugada, voltar para casa, nós estamos muito inseguros. Se reduzir para 16 anos, vai melhorar muito. Porque os menores estão sem serviço, né? Lá falta indústria para treinar as crianças desde mais cedo. E eu acho que falta educação também, né? Para eles, um aprendizado, né, para esses menores e eu acho que vai reduzir bastante a criminalidade. Diminuir um pouco a criminalidade. Mas eu te falo, a criminalidade se cura com educação. Educação, nada mais, não adianta. Porque muitas vezes nós vemos que o problema também não é só da questão da segurança pública, e sim social. A maioria dos menores, eu faço questão de perguntar, quando eles chegam na minha sala para serem interrogados, eles não estudam, eles não têm lazer, eles não trabalham, eles não têm nenhuma atividade, eles passam o dia inteiro no ócio. E aí eles são arrebanhados por esses maiores criminosos e eles veem ali uma possibilidade de ganhar um dinheiro, de conseguir comprar uma roupa, um calçado melhor ou sair no final de semana para comer um lanche, tomar um sorvete e por isso muitas vezes eles entram no mundo do crime. Nós vivemos muito à margem hoje do que é realmente educação. Então, uma grande parcela desses meninos, meninas que são hoje inseridos no mundo do crime, eles já vêm de um processo de exclusão anterior. E é uma exclusão que perpassa, inclusive, também a questão educacional. Eles não se sentem mais pessoas, eles perderam a sua dignidade. Então, não adianta só reduzir a idade. E as discussões sobre a redução da maioridade penal continuam. No próximo bloco, o quadro Você Sabe. Quem foi Geraldo da Silva Maia? Já, após o intervalo. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Apoio Cinep MG. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Este é o FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. No quadro Você Sabe de hoje, quem foi Geraldo da Silva Maia, que dá nome à Praça do Rosário, na cidade de Passos. Uma cidade cheia de histórias, de causos e de personagens.
Você sabe por que esta praça se chama Geraldo da Silva Maia? Geraldo Maia foi filho de Chico Maia e Dona Feliciana. Podemos destacar entre seus irmãos o comendador Francisco Avelino Maia. Geraldo Maia passou por 3 gestões na prefeitura, sendo 2 como prefeito e uma como vice. A sua primeira gestão foi em 1947 a 1950, onde ele reformou a Praça da Matriz, construiu várias escolas rurais, calçou o centro da cidade com bloquetes, conseguiu a doação da balsa Passos Glória, que fomentou um grande desenvolvimento para a nossa região. Depois de 1951 a 54, ele foi vice-prefeito de seu sobrinho Francisco Ferreira Maia. Na sua segunda gestão, de 1955 a 1958, ele urbanizou esta praça que inicialmente se chamava do Rosário devido à Igreja do Rosário e posteriormente à sua morte se chamou Geraldo da Silva Maia em sua homenagem. E ele também contratou especialistas para a confecção da bandeira, do brasão e do hino da cidade de Passos. Hino este que teve a sua letra do professor Chiquito e a música do José Negrinho. Podemos destacar, fazer uma pergunta a você, espectador. Você tem noção, Geraldo Maia ficou à frente dos destinos da nossa cidade de 1947 até 1958? Você imagina com que idade ele faleceu? Pasmem que, estando ao cemitério, eu vi que ele nasceu em 1913 e faleceu em 1959, portanto, aos 46 anos. Era um jovem quando da sua morte. Quero convidar ao espectador para conhecer um pouco mais da história de Passos e da nossa região. Portanto, até um próximo programa. Até breve. No próximo bloco, a expectativa do curso de Medicina da FESP. Já, já.
Quando uma pessoa provoca alguém como ele na rua, não tem ideia do que ele é capaz. Sou capaz de deixar pra lá. Minha vida vale muito mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa e a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ANASP. Apoio Cinep MG. FESP. Mais que educação. Responsabilidade com o futuro. Você está assistindo ao FESP em Ação, a Fundação de Ensino Superior de Passos, a serviço da comunidade. Veja agora no quadro de entrevistas um bate-papo especial de Luciana Ricardino com o presidente do Conselho Curador da FESP, o professor Fábio Callas. Vamos falar sobre os preparativos para a aprovação do curso de Medicina da FESP. É com você, Luciana. Olá pessoal, hoje nós vamos conversar sobre a criação do curso de Medicina na FESP. No nosso estúdio nós vamos conversar com a professora Tânia Delfraro, diretora do Núcleo Acadêmico de Ciências Biomédicas e da Saúde. Muito obrigada, professora, pela sua presença. E também com o professor Fábio Pimenta Esper Callas, presidente do Conselho Curador da FESP. Bom, Fábio, para a gente começar aqui essa conversa sobre esse assunto tão importante para a nossa região, eu gostaria de saber como começou essa proposta de criar um curso de medicina aqui na FESP. Você acredita que a nossa região tem vocação para ampliar esses serviços na área da saúde? Bem, já há muitos anos nós estamos atentos às demandas que vão surgindo em todas as áreas do conhecimento, para que a escola possa, então, oportunizar aos jovens, não só de Passos, mas também da região, cursos de graduação que possam levar esses jovens a uma empregabilidade maior, a uma condição de vida melhor. A Fundação de Ensino Superior de Passos tem crescido muito rapidamente, tem estado muito atenta a essas demandas e nós percebemos, através das diversas administrações públicas, a dificuldade que os gestores já estão tendo já há alguns anos, não é de hoje, na contratação do profissional médico. Sem falar que o curso de medicina ele dá uma nobreza à escola também. E então, em conversa particular com a professora Tânia, nós decidimos iniciar o processo de desenvolvimento do projeto pedagógico, que era o maior desafio. E em que época? Já há 3 anos, há 4 anos atrás, nós estamos, talvez em 2009, nós tenhamos começado todo esse processo. E de lá para cá, numa luta muito árdua, esse processo todo foi desenvolvido, foi refeito, lido linha por todos, pela professora Tânia e pelo professor Dr. Geraldo Brasileiro especialmente, pela equipe toda da saúde. Esse processo foi construído até que nós chegamos a decisão do protocolo, né, junto ao MEC, e estamos hoje onde estamos. Tânia, quem são os profissionais que estão envolvidos na elaboração desse projeto pedagógico? Então, quando o professor Fábio nos convidou para ampliar o leque dos cursos da área da saúde, para oportunizar para esse jovem cursar, ter um leque, né, de opção para a escolha de um curso na área da saúde, entre eles o da medicina, nós procuramos, então, pessoas que nos ajudassem. E nós constituímos, num primeiro momento, depois de termos uma reunião com a Santa Casa, com os dirigentes, na época, da saúde pública, e nós constituímos, então, um núcleo docente estruturante, que é o primeiro passo, né, constituir uma equipe, nessa equipe constituída por profissionais médicos, por professores da área da saúde da FESP. Assim foi constituído o NDE, Núcleo Docente Estruturante, e esse projeto foi sendo elaborado ao longo dos anos. Esse NDE foi constituído em agosto de 2012, mas no ano anterior nós já estávamos estudando as diretrizes nacionais curriculares do curso de medicina. Então fizemos todo um estudo, tanto das leis que regem o ensino superior de medicina, quanto os requisitos de qualidade que o MEC exigia para
para a gente iniciar um curso. E nós percebemos que a gente tinha esses requisitos de qualidade, pela Santa Casa, pela FESP, pela tradição que nós temos na área do ensino, principalmente, aí especificamente da área da saúde, pelo serviço de saúde que a FESP já dispõe, né? Então, foi constituído o NDE com médicos da Santa Casa e com docentes da própria FESP. E quais são as instituições parceiras que vão participar desse processo? Na verdade, nós temos que diferenciar um pouco a Santa Casa de Misericórdia de Passos, que em julho de 2011, em reunião com toda a equipe de docentes da FESP e também com toda a equipe administrativa da Santa Casa, e vale lembrar que muitos professores da área de saúde da FESP são médicos também da Santa Casa. Eles estão nessa reunião, nós fizemos a apresentação daquilo que nós já havíamos desenvolvido a nível de projeto pedagógico pela equipe da saúde, e aí conseguimos adesão incondicional da Santa Casa de Misericórdia de Passos. E a partir desse momento, nesse ganho de esforços, nós passamos então a ter uma dupla mão, né? Onde nós podíamos então contar com toda a experiência e com toda a capacidade que a Santa Casa de Misericórdia tem em práticas de saúde. E a prova disso que nós não ficamos apenas no curso de medicina. Nós também, em paralelo, passamos a desenvolver um outro projeto magnífico que envolve também a Santa Casa e a FESP, que é o projeto da Cidade do Saber e da Saúde, justamente pensando num futuro longo, ou seja, nós pensamos naquele momento no curso de medicina a médio prazo, né, que já está se concretizando, mas pensamos também num passo posterior, que seria a transferência de toda a unidade de saúde para uma estrutura específica, que seria na área que a FESP tem, ali na MG 050, que é uma área magnífica de 650 mil metros quadrados, e também acolher ali a unidade de prática da Santa Casa, porque a Santa Casa sofre muito com a questão de espaços. A Santa Casa cresceu muito, ela tem uma responsabilidade regional, né? Ela não atende apenas as pessoas da cidade de Passos, e a prova disso é que o Hospital do Câncer é um hospital hoje que precisa de ampliação, e eles já estão providenciando isso. E já vem também o Hospital do Coração e tudo mais, mas nesse juntar de esforços nós pensamos de uma maneira mais grandiosa. Então, além da Santa Casa, toda a região, né? Sem dúvida. Para reunir todo num lugar. Sem dúvida. Eu acho que a questão da região sul de Minas Gerais, eu desconheço um projeto tão grandioso como esse. Mas é importante lembrar também que nós tivemos o pronto atendimento também do Hospital Otto Krakauer, tivemos o pronto atendimento da Municipalidade de Passos, através do Serviço Municipal de Saúde, né, através da Prefeitura de Passos, tivemos as Santas Casas de São Sebastião do Paraíso, de Piuí, nós tivemos adesão de toda a região. Então, nosso grande apoio é a Santa Casa de Misericórdia de Passos, que é o nosso grande parceiro nesse projeto de medicina. Nós poderíamos dizer que o parceiro é duplo, não é, professora Tânia? A responsabilidade é das duas instituições, mas todas as instituições voltadas à área de saúde da região se prontificaram a estar conosco nesse grande desafio que é o curso de medicina. Tânia, como o professor Fábio acabou de falar, se nós temos a parceria de todas essas instituições de saúde que já oferecem, né, atendimento para a comunidade, o que já é um fator positivo para que o curso seja, né, daqui a um tempo aprovado. Além dessas parcerias, o que a FESP tem de diferencial que pode contribuir para que a gente realmente consiga, né, num tempo mais curto possível, implantar o curso aqui em Passos? Primeiro, nós temos um corpo docente altamente titulado. Então, nós, no levantamento que nós fizemos nesse projeto, 90% do nosso corpo docente tem título de mestre ou doutor. E, além do corpo docente titulado, nós temos serviços de saúde já implantados na FESP. Nós temos um ambulatório escola que hoje atende, além do HIV, atende hepatites virais e atende o Viva Mulher, que é a referência regional. Além do ambulatório, nós temos o setor de hanseníase, que além de também ser uma instituição
um atendimento de saúde regional, nós temos o portal da Hanseníase, que está sendo reestruturado e deverá ser retomado com o ensino à distância de profissionais da área de saúde para adquirir habilidade e competência para trabalhar com a Hanseníase, né? E nós gerenciamos um PSF, onde nós atendemos 4.000 pessoas e 2.000 famílias. Todos esses serviços de saúde, nós já desenvolvemos grandes atividades, número de atividades práticas e de forma multiprofissional, que hoje é muito defendido, que o médico ele trabalha em equipe com o enfermeiro, nutricionista, serviço social, o educador físico, biólogo, biomédico, e nós então temos esse serviço já, o que contribui muito para que essa tradição em saúde, esse serviço de qualidade que a gente oferece à população, venha beneficiar, somar no momento das práticas desses alunos. Tânia, quais são as etapas, né, de criação do curso de medicina e em que estágio nós estamos? Então, quando foi constituído o NDE, nós fizemos, o MEC ele divide na organização didático-pedagógica, né? Então ali a gente conta toda a história da FESP, a sua evolução, qual que é a missão, os valores que a FESP tem, né? Quais os cursos que ela promove, principalmente na área da saúde, uma exigência que tenha 6 cursos na área da saúde. Então a gente conta todo esse processo de criação da FESP, da associação dela à UENG, dos cursos que nós temos na área da saúde, os seus conceitos no ENAD, conceitos de avaliação externa pelo INEP. Nós temos também dentro do PPC toda a história do nosso corpo docente, a experiência profissional deles, a experiência na docência, as pesquisas que eles desenvolvem, a titulação deles, as disciplinas que eles vão lecionar, né, as experiências na docência e dando, o MEC pede que 70% desses docentes tenham uma experiência de mais de 3 anos no ensino superior e nós temos todo o corpo docente está com mais de 5 anos de experiência na docência. Então, um corpo docente muito experiente, capacitado. E uma infraestrutura, que são os laboratórios, que é a nossa biblioteca, as salas de aulas. Então, toda essa construção do projeto pedagógico, ele foi criado com muita responsabilidade intensificado durante esses 2 últimos anos, tentando atender o requisito do MEC de nota 4 ou 5, porque para o curso de medicina, de 0 a 5 que os cursos são avaliados, para a medicina exige-se a nota 4. Né? Então não é aceito o requisito número 3, que é comum para todo o Brasil aprovar a autorização de um curso. Então para a medicina nós precisamos de 4 ou 5. Então o projeto pedagógico ele foi preparado para a gente tirar esse 4 ou 5, que é muito difícil tirar 5. E já foi solicitada a visita em loco? Já existe a possibilidade dessa visita? Isso. Aí, em dezembro, nós postamos esse projeto, em dezembro de 2012, foi postado a intenção de ter o curso de medicina em Patos, com uma série de documentos exigidos pelo MEC. Nesse processo todo, ele foi avaliado, a proposta eles acharam boa e ele começou a se movimentar dentro do MEC. Então foram pedidos novos documentos, que foi a viabilidade das práticas, a comprovação da viabilidade das aulas práticas. Foi também encaminhado ao MEC. E agora nós recebemos a grata surpresa de que era para a gente ir abrir o formulário para que a gente postasse até o dia 27, agora de agosto, do dia 12 ao dia 27, o MEC mandou uma notícia que nós teríamos que postar novos documentos. E no dia 25, nós postamos toda essa documentação exigida pelo MEC. E aí a gente espera o comunicado do MEC para a visita em loco. E ontem nós recebemos essa grata notícia, né, na FESP, e que o MEC estará aqui nos dias 11, 12 e 13 de setembro. Já então, para avaliar o curso de medicina? Para avaliar o curso de medicina. Que notícia boa. Professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Professora, mais uma vez, muito obrigada. Larissa, com você.
O FESP em Ação vai ficando por aqui e acompanhe nossa grade de programação. Se você quiser participar, basta ligar para o 3529-6077. Nós temos um encontro marcado para amanhã. Eu espero você.